Isso mesmo, é complicado. Ó, e tivemos uma novidade aqui no caso Vai de Bet com o Corinthians. É uma notícia que Marília Ruiz trouxe pra gente. Quem tá com saudades de Marília Ruiz, hein? A mulher está de férias, mas ela segue apurando, trabalhando, ela não para. E ela trouxe aqui pra gente uma notícia que é bem importante para desvendar todo esse caso da Vai de Bet. Eu vou ler aqui para vocês. Ela diz o seguinte, que acaba de sair a decisão da Justiça que dará ao delegado e ao Ministério Público, que acompanham o inquérito policial, o acesso aos dados financeiros da intermediação do contrato de patrocínio entre a Vai de Bet e o Corinthians. Então, o juiz de vara, que trata desse tipo de crime, ele decretou a quebra do sigilo bancário de todas as contas em nome da Nelway Soluções Integradas, que é aquela empresa do tal do Alex Cassundé, que recebeu a intermediação, que foi apontado como ter recebido essa intermediação, mas que em depoimento ele negou ter feito este serviço. E também decretou a quebra da Edna Oliveira Santos, que é a senhora que foi tratada como uma vítima, que ela teria sido usada neste esquema, né, de laranja. Também foram autorizados o sequestro e o bloqueio de ativos financeiros mantidos em todas elas. E além disso, só para dar mais uma informação aqui, nesta semana serão colhidos os depoimentos do ex-vice do ex-diretor jurídico do Corinthians, o Yun Lee, e o Fernando Perino. Os dois deixaram o clube no início de maio por não concordar com a postura da presidência quando esta crise foi deflagrada, lá, né, todo esse esquema da empresa que patrocinava o clube, enfim. Então, essa é uma notícia muito relevante que a Marília Ruiz traz aqui para a gente no Fim de Papo, mesmo estando de férias, mas ela não para de nos abastecer com notícias, porque quando há essa quebra de sigilo bancário de todas as contas, começa a se perseguir o dinheiro. E seguir o dinheiro, a gente sabe que historicamente é muito importante para desvendar o que de fato aconteceu. Onde foi parar o dinheiro, quem recebeu, se alguém do clube chegou a receber nessa intermediação, quem participou de tudo isso. Então pode ser um passo muito importante nesse caso, Bodão. O Corinthians sofre pela péssima qualidade dos seus dirigentes, não só os atuais, como os anteriores, como todo mundo sabe. É uma confusão ali, o que é do clube, o que é privado, pessoas trabalhando pelo grupo que representam, os interesses do clube ficam em segundo lugar. Daí um clube que arrecada até um bilhão por ano, dever 2 bilhões e continua devendo, e contas bloqueadas. Contas bloqueadas, quando fala bloqueou conta, tal, é jogador que não vai receber salário, é técnico, é funcionário, é atraso de salário, é tudo isso. Eu só confio numa coisa com alguma reserva. Eu espero que a polícia, a justiça façam o trabalho deles. Para mim, a solução desse caso do Corinthians só será encontrada se a polícia fizer uma apuração muito forte para valer, como indica aí as informações da Marília, e a justiça haja, e haja com rapidez. Né? O problema da polícia é que demora muito, a justiça também prolonga, e o Corinthians já fez novo patrocínio, vai entrar mais 100 milhões, e essas coisas vão ajeitando os problemas que surgem pela frente. Eu acredito, se a investigação for bem feita e a justiça agir, pode ser que o Corinthians veja uma luz no fim do túnel. Essa luz, aliás, já tem anos e anos para surgir e não surge. É o trem que vem no sentido contrário. A justiça está tentando pegar esse fio da meada da investigação policial também para ver o que de fato aconteceu, né? Porque a denúncia é de que o intermediário repassou esse dinheiro a um outro fim. E aí, Mili, nesse momento pode ser importante buscar este fio justamente para saber qual foi o destino final, porque há também uma acusação de que o intermediário teria relação com pessoas de dentro do clube, teria proximidade com pessoas de dentro do clube, então havia uma suspeita se alguém do clube acabou recebendo esse dinheiro. Então, por isso que é importante essa investigação, para a gente saber para onde foi o dinheiro, que fim levou o dinheiro, para que a justiça consiga apurar tudo e apontar os devidos culpados e fazer a justiça de fato. Então, gente, olha que constrangimento. Essa diretoria anunciou que o Corinthians teria o maior patrocínio da galáxia. Foi um anúncio assim, tipo, nunca houve patrocínio com esses valores, vai chegar, vai de bet. E aí a Vai de Bet saiu nessas circunstâncias, por causa de todas essas suspeitas,
Corinthians está sem patrocínio na camisa. Um dos times mais populares do mundo não tem patrocínio na camisa. E está jogando lá com umas palavrinhas, tipo garra, umas coisas assim, respeito. Todo time tem garra. Todo time, não tem nada de original nisso que o Corinthians está fazendo. É constrangedor, é patético. E aí, e isso tudo que está acontecendo é muito importante. Porque a gente vai, como a Luísa falou, seguir o dinheiro e vamos saber se o Corinthians está ou não envolvido nisso. O que seria o maior dos escândalos. De qualquer maneira, tem uma pessoa que está envolvida, que está com a vida mergulhada num inferno maior do que já era, que é a Edna Oliveira. Mãe, solo, mulher negra, periférica, que mora num barraco de 10 metros quadrados. Vocês viram alguém do Corinthians, eu congelei, mas eu sigo na fala. Vocês ouviram alguém do Corinthians manifestar de forma indignada solidariedade a essa mulher, oficialmente? Porque eu ouvi. Tem alguém que represente mais o povo que o Corinthians diz ser o time do que a Edna Oliveira? Não. Então, eu espero que, ao final dessa história, ela receba uma indenização colossal, que o Corinthians deveria estar, enquanto instituição, revoltado com o envolvimento da Edna Oliveira. E não está. Está fazendo nada, até onde eu sei, para ajudar a Edna Oliveira. Vocês imaginam o que é você ter suas contas investigadas? Você está no noticiário, não por motivos nobres. Você está envolvida num escândalo. Ela diz que ela está com medo, ela não está dormindo. Essa mulher precisava disso na vida mais. Então, assim, é tudo lamentável, sabe? É uma vergonha, uma vergonha. O que mais me revolta nessa história toda é a Edna Oliveira não ter sido amparada pelo Corinthians. E ela foi exposta, né, Mili? Foram na casa dela, gente procurando ela, ficou muito exposta, vulnerável nessa situação toda. Sim. É bem difícil mesmo. E com essa confusão toda, o Corinthians conseguiu a proeza de perder o que era o maior patrocínio do futebol brasileiro, que era um contrato de 370 milhões de reais por 3 anos. Agora está tentando costurar um novo acordo, como a Mili falou, está jogando sem patrocínio na camisa. E a gente traz aqui no All Sport uma notícia também de que o clube agora está encaminhando um acordo com outra casa de apostas para ser sua patrocinadora Masters. Seria a Esportes da Sorte. E o valor seria mais ou menos em torno aí de 75 milhões de reais anuais em um contrato de 3 anos, ou seja, 225 milhões de reais no total, bem inferior da Vai de Bet. E esse acordo inclui uma promessa, que é o que eu acho que mais interessa o torcedor. O torcedor quer saber de reforço, de contratação, do futebol, no fim é o que interessa o torcedor. Inclui uma promessa verbal de uma contratação de peso para o clube paulista. Algo que o presidente Augusto Melo vem prometendo, desde o início do ano. A farra acabou, a farra vai acabar, ele vinha com esse discurso iludindo o torcedor, né? E essa empresa, o que dá pelo menos uma esperança, é que essa empresa ajudou a trazer Soares para o Grêmio, e a gente viu o estrago que ele fez no futebol brasileiro no ano passado, deu bom demais, jogou muito. O gremista está morrendo de saudades. Isso não está em contrato, mas fica aquela expectativa, isso parece que foi conversado pelo que a gente divulgou aqui no All Sport. Será, Renato, que pode vir um reforço de peso para esse Corinthians, finalmente, esse reforço aguardado que a torcida vem esperando desde o início do ano? Olha, Luísa, se essa nova patrocinadora resolver bancar esse reforço integralmente, quer dizer, não somente ajudar a contratá-lo, mas pagar o salário dele, seria um negócio muito interessante. Agora, se a patrocinadora somente contratar o jogador e deixar para o Corinthians pagar, esse reforço, coitado, daqui a pouco vai estar com os salários, com os direitos de imagem, tudo atrasado, como estão quase sempre os jogadores do Corinthians. O Corinthians a gente só ouve falar, olha, tem 2 meses de direito de imagem atrasado. Ah, não, agora pagou o direito de imagem de 1 mês, mas agora na carteira está atrasado. É só problema, gente. O fluxo de caixa do Corinthians é um caos absoluto. É verdade que o Duílio teve muita culpa nisso, entregou um Corinthians já bastante arrasado para o Augusto Melo, mas o Augusto Melo só está fazendo arrasar mais, né? E essa coisa de ficar contratando reforço sem parar, quando você não tem equilíbrio financeiro, isso só vai significar um buraco maior ainda lá na frente. Eu, sinceramente, acho que não era a hora de fazer isso. Eu acho que a hora é de você... O Corinthians não tem um time ruim,
A chegada do Ramon Dias ajuda o Corinthians a dar uma ajeitada nisso. E eu acho que esse ano o que o Corinthians tem que fazer realmente é se afastar da zona do rebaixamento. Não adianta o corintiano se iludir que vai chegar um super reforço e o retorno será glorioso e o Corinthians voltará a disputar por grandes coisas. Não vai. Esse ano o Corinthians não vai disputar coisa nenhuma. Esse ano o Corinthians tem que se afastar da zona do rebaixamento. E para fazer isso, com o Ramon Dias e com os últimos reforços que chegaram, principalmente o zagueiro e o Alex Santana, né? E o Hugo, goleiro, que é muito bom, que o gelo no cérebro achou que deveria deixar sair, eu acho que dá para o Corinthians escapar com uma certa tranquilidade da zona do rebaixamento, se ajeitar esse elenco com o Ramon Dias. Agora, se a patrocinadora disser, olha, eu pago tudo, eu trago o cara e pago o salário dele, aí ótimo, que seja, o corintiano vai agradecer. Que às vezes é importante dar um passo para trás para dar 2 para frente, né? Menos é mais, organizar o time com o que tem. O Ramon Dias já chegou fazendo isso, dando mais solidez defensiva ao time, não precisa ter 3 atacantes. Nesse momento é mais cautela e organização do que pensar em coisas megalomaníacas, Bodão? Ou seria muito bom ter um reforço de peso para o Corinthians? O Renato é gozado, né? Uma brincadeira com ele. Para o Flamengo, ele quer contratação. Ele quer para o Flamengo, né? O Corinthians não precisa. O time que o Flamengo tem. Ô, Marco Antônio, Marco Antônio, meu amigo. Eu entendo que você vai dizer, comparar a situação financeira do Flamengo com a do Corinthians? Não, pelo amor de Deus. A situação financeira eu não comparo. Financeira eu não comparo. Eu comparo o poder da marca que pode competir com o Flamengo. Se tiver um mínimo de gestor decente, competente, decente, honesto lá, a coisa vira. Mas eu acho que o Corinthians precisa, sim. O time não é bom. O time é ruim. O time tem atacantes ruins. O Corinthians precisa de reforço. Seria bom que reforçasse, mas eu não acredito nada nessa diretoria, nada dessa gente que está aí. Eles só vão fazer confusão. A polícia pode chegar com uma apuração aí, que eu espero que chegue, complique toda a gestão que está sendo feita. Então, a situação do Corinthians é muito complicada. O menor problema é chegar alguém contratado, sabe? Esse é o menor problema. E o Corinthians precisa, sim. Senão não sai lá de baixo fácil, não. Não sai fácil, não. Quem acompanha o corintiano sabe que o time é ruim. Mas contratar, seria mais urgente que o do Flamengo, viu, Renato? O Marco Antônio é aquele administrador que quebra o clube, mas faz um time. Não, ao contrário. Eu sou um investidor conservadoríssimo. Enquanto o Renato está esperando o reforço dele, o São Paulo acabou de anunciar o Marcos Antônio aí como novo reforço. Contrato de 1 ano de empréstimo com opção de compra, tá aí, ó, o Tricolor anunciou. O jogador meio-campista da Lazio de 24 anos e que chega para esse meio de campo do São Paulo que está precisando depois das lesões do Pablo Maia e também do Alisson. Esse aí já foi, hein, Renato? Esse aí nem adianta contar mais com ele, viu? Não, já foi. Isso aí, o gelo no cérebro levou um chapéu infernal, né? Meteu um baita chapéu na cabeça, naquela careca, para ver se esquenta, já que tem gelo no cérebro. Vamos ver se estamos derretida no cérebro, para o cérebro funcionar. E se tem gente que está esperando ainda um nome grande, estão chegando uns caras diferentes por aqui, uns reforços meio curiosos, assim, com uns nomes diferentes. O Grêmio, por exemplo, contratou o dinamarquês Braithwaite. Gente, minha pronúncia, se eu não tiver bem, vocês me ajudem aí, né? Não me julguem, porque eu e Marinho Saldanha passamos parte da tarde tentando compreender a pronúncia desses nomes aqui. Ele já está sendo aguardado para realizar exames e assinar contrato. Aliás, nossa comunidade dinamarquesa aqui, o Fim de Papo é muito assistido na Dinamarca. Vocês falem aqui pra gente, contem como se fala o nome dele. O Botafogo também está trazendo um jogador diferente, um grego, o Georgios Vagianides. Vou falar muito devagar para não ter problema com essa palavra. Eu coloquei até em negrito aqui. O Criciúma trouxe o congolês. Já imaginou como vai ser o apelido dele, né? Já imaginou como vai ser o apelido dele entre os jogadores, né? Pois é, não por minha causa, que eu coloquei em negrito e grande aqui para eu não errar. O Criciúma trouxe o atacante congolês Yannick Bolazier, de 35 anos, e tivemos outros casos, como o Coritiba no ano passado com o
Slimani, que foi embora, brigou e tal. Já teve Calu e Honda no Botafogo. Vocês lembram do Zizal também no Corinthians? Esses reforços curiosos, Omiri, será que eles valem a pena, podem resolver alguma coisa, ou são nomes pitorescos aí para preencher o nosso futebol brasileiro? Eu acho legal essa diversificada. Você sabe que depois que eu vi a Copa da África, não sei se vocês viram, assim, teve jogos maravilhosos na Copa das Nações Africanas. Se eu fosse olheira, e aí, olha, é uma coisa que eu já pensei que eu adoraria ser, sabia? Olheira. Gente, ficar vendo todos os jogos de futebol, base, jogos à várzea, jogos de qualquer lugar, e pensar ali um ou outro, ou uma ou outra, eu adoraria. Eu iria para o continente africano, porque tem jogadores lá maravilhosos, mas a gente não, a gente é meio viciado, né? Viciados assim, em pegar jogadores dos mesmos. Amamos os argentinos. E acho maravilhoso que a gente esteja diversificando. É curioso, né? Estou curiosa para ver como vão jogar. Está trazendo aí o Uruguai, também está se reforçando, né? Mas Uruguai é mais comum. O Flamengo acabou de contratar. O Flamengo acabou de contratar um nigeriano muito bom de bola, que estava nas divisões de base dele, que emprestado. Verdade. O Shola. O Shola é um excelente jogador, jovem, que tem futuro. Pode ser até que nessa temporada mesmo ele comece a aparecer no time profissional. Ele ia dispensar. O gelo no cérebro tinha dito que não queria, que ia dispensar. Aí o Felipe Luiz foi lá treinar o Sub-20, o Shola joga no Sub-20. Depois de 3 jogos, ele chamou lá o gelo no cérebro e o Landim e disse, não dispense esse garoto não, porque esse garoto joga muita bola. E aí resolveram exercer a possibilidade de compra e o Flamengo contratou e já assinou tudo com o Shola, nigeriano. Pois é, de repente é uma oportunidade para conhecer novos jogadores com características diferentes, para diversificar um pouco o que a gente tem, ampliar mesmo esse olhar, pode acrescentar para o futebol brasileiro essa globalização aqui, Bodão? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ponto chegou o futebol brasileiro. Contratar jogador atacante dinamarquês como se fosse uma grande coisa. Jogador grego. Meu Deus do céu, que ponto chegamos? Eu faço uma exceção aqui aos africanos. Eu acho que os africanos têm jeito para o futebol, revelaram grandes jogadores. Acho que a condição da África, parecida com a do Brasil, de jogar em campinho de terra batida, as condições até sociais da África permite isso. Jogador que tem na vida um improviso, que no futebol também precisa, as condições, prepara até o jogador para jogar futebol, para ter criatividade e tudo isso. Jogador africano, eu acho que tem que pesquisar mesmo. Do jeito que nós revelamos craques aqui, da África também surgiram grandes jogadores. Eusébio, um dos maiores jogadores do mundo, foi jogar em Portugal. Moçambicano Eusébio. O EA, que foi também um dos melhores centroavantes do mundo. A África tem condições e pode produzir bons jogadores. Mas esse negócio de jogador grego, pode ser que seja bom, mas eu acho estranho demais. Outra coisa, uma notícia de hoje, o Chelsea botou uma lista de dispensa de 40 jogadores. Nossa Senhora, os grandes clubes, se eles estão dispensando 40 e ficaram com 28 e formam ainda um time mais ou menos, imagina como são esses 40 dispensados. A gente está pegando de fora porque está produzindo pouco aqui dentro. O que produz aqui dentro bom vai embora. Agora, acho que o caminho para o clube brasileiro é a base. É formar os jogadores, dar condição nessa base, fazer uma base estruturada, como a gente vê no Palmeiras. Como vê no Palmeiras, é resultado de alguns anos atrás que a gente escuta o que a Leila ali preparou, estruturou, contratou profissionais. Não, ex-jogador que só pela fama vai ser treinador, não. Gente capacitada. Você vê o resultado. Fora aí, eu vejo com muita desconfiança, vejo o empresário empurrando o jogador que chega aqui. Eu acho estranho para o futebol brasileiro essas contratações de países que não têm mínima relação com o futebol. Está acontecendo cada vez mais. E vem como solução, contratamos um grande cara. Você não queria o Pulisic no Corinthians, não? Eu queria.
Não, não, sim, mas os bons jogadores ficam para a Europa. Os bons jogadores poderiam. Não estou dizendo que não há bons jogadores na Europa. Há ótimos jogadores, excelentes jogadores. Talvez hoje os melhores do mundo. O melhor do mundo é o Mbappé, que também é de origem africana. Não é assim. Eu acho que tem muita coisa que vem de fora que você revelaria meninos aqui a um custo melhor e com melhor qualidade. Qual